Você já sentiu como se a sua mente nunca desligasse, ficasse sempre pensando em alguma coisa, em algum problema, em preocupações? Isso pode ser ansiedade. Mas será que a ansiedade sempre é algo ruim? Quando que é importante você ter mais cuidado com a ansiedade e se atentar a alguns sinais? Meu nome é Paulo Salva, sou psicólogo clínico, pós-graduado em neurociências e pós-graduando em prática baseada em evidências. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é ansiedade de uma forma bem direta, prática e simples. Então já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você não perder nenhum vídeo e fica comigo aqui até o final, que hoje você vai aprender o que acontece com você quando você diz que está com ansiedade. Antes de mais nada, fica tranquilo, porque todo mundo tem ansiedade. Não sou só eu, não é só você. A ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo, do nosso organismo. É o nosso cérebro se preparando para lidar com uma situação de perigo, uma situação ameaçadora. Então, no fundo, quando a gente está com ansiedade, é o nosso cérebro, é o nosso organismo tentando nos proteger. O problema é que nem sempre existe um perigo de verdade, uma situação ameaçadora, e mesmo assim a gente fica ansioso. Então, de certa forma, isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência, mas nem sempre ele é funcional, nem sempre vai ser bom para você. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático e bem simples para você entender. Imagina muito tempo atrás, lá na época das cavernas, onde os caras tinham cabelo comprido, barba, talvez eu represente um pouco aqui isso, né, mas imagina que o homem das cavernas ouvia um barulho no meio do mato e ele não fazia ideia do que era, mas ele precisava se preparar para aquilo. Ele precisava lutar ou fugir daquilo. E o nosso corpo nos prepara para isso. Nosso corpo é inteligente. Então você não precisa parar e pensar, falando, nossa, um barulho ali, o que deve ser? Não faço ideia. Será que é melhor eu me preparar? Não, você automaticamente se prepara. Então o seu coração acelera. Por quê? Para bombear sangue tanto para os seus braços, para suas pernas, para você correr ou para você fugir. Então isso é chamado de reação de luta ou fuga que o nosso organismo tem. Coração acelerado, frio na barriga. Esse frio na barriga, na verdade, é adrenalina que o seu corpo, seu organismo está liberando justamente para você correr mais rápido, para você lutar ou o que quer que seja que você precise lidar naquele momento. Só que hoje você não vive no meio do mato, você não precisa ficar com medo de um barulho ali no meio do mato. Se estiver acampando, talvez você fique. Mas hoje em dia, a sua preocupação, o barulho no mato, na verdade são os prazos, os boletos, as reuniões que você tem no trabalho, às vezes até o seu relacionamento. São situações que te deixam preocupado, te deixam ansioso e te deixam preparado e criando vários cenários possíveis para que não aconteça algo ruim, algo negativo. Então a sensação fisiológica de você pensar que eu posso ser demitido, eu preciso ter dinheiro no final do mês, no início do mês, o que eu vou fazer? As sensações fisiológicas são as mesmas do homem das cavernas que ouvia um barulho no meio do mato. Você começa a criar cenários, fica preocupado e se prepara para lidar com essa situação. Por isso que quando você fica ansioso, você fica com o coração acelerado, frio na barriga, suor nas mãos, nos pés. Então pensa que a ansiedade é como se fosse um alarme e tá te alertando de alguma coisa. O problema é quando esse alarme tá disparando o tempo inteiro sem um motivo aparente. Não tem ninguém invadindo a casa. Às vezes foi um mosquito que entrou na casa e fez o alarme disparar. E isso é o que acontece com a sua ansiedade. Às vezes é um pensamento que nunca vai vir a acontecer, um pensamento simples de uma coisa simples, mas que a gente transforma em algo que fica gigante. Então, mesmo que não tenha um perigo real, o seu corpo reage como se tivesse. Esse exemplo aí do homem das cavernas, dos boletos, deixou mais claro para você como que funciona a ansiedade? Se deixou mais claro, já deixa o seu like aí para eu saber que fez sentido para você e te ajudou a entender de uma forma mais didática, de uma forma mais simples o que realmente é a ansiedade. E como que a ansiedade aparece no seu corpo. Que nem eu já falei, alguns exemplos. Coração acelera, dá aquele frio na barriga, às vezes você sente aquele nó na garganta, como se tivesse uma coisa aqui que você não sabe explicar, não sabe o que é, sente um aperto no peito, o estômago embrulhado. Todas essas sensações são comuns em episódios de ansiedade. Algumas pessoas têm mais, algumas pessoas têm menos, algumas pessoas têm esses sintomas, outras pessoas têm outros sintomas, mas também tem sintomas psicológicos, que são pensamentos excessivos, essa criação de cenários que a gente começa a planejar. Você começa a imaginar o que vai acontecer, se acontecer isso, o que eu tenho que fazer,
E se eu fizer e não der certo, então eu tenho que pensar em outra estratégia. Você cria um mundo de cenários e às vezes nenhum deles se concretiza. Então é como se você ficasse preso no mundo do e se? E se não gostarem de mim? E se acontecer tal coisa? E se eu for mal na prova? E se eu for demitido? E se? E se? E se? Comenta aqui comigo se isso acontece muito com você. Por exemplo, e se eu pedir para comentarem aqui e ninguém comentar? Isso aí poderia me travar. Não, então não vou pedir, não vou falar nada, não vou nem gravar vídeo. E aí a gente entra no ponto de quando que a ansiedade começa a ser algo prejudicial, porque até então ela está sendo algo que nos prepara para sobreviver. Teoricamente é algo bom, mas chega a um ponto que ela começa a ser prejudicial. Lembra que eu falei do alarme que fica disparando ali o tempo inteiro sem necessidade? É esse e se? E se? Então a ansiedade pode te ajudar a se preparar para algumas situações, a lidar com algumas situações. Por exemplo, tenho uma prova para fazer, estou ansioso com isso, então eu vou estudar mais, eu vou me preparar melhor para essa situação. O problema é quando isso começa a ficar constante e numa intensidade muito alta. Toda hora você está se preocupando, você deixa de sair de casa para não ter que conversar com outras pessoas porque você fica preocupado do que vão achar de você, o que vão pensar. E se isso está acontecendo com você, é super importante que você procure ajuda, faça terapia. Vou deixar aqui na descrição os meus contatos das minhas redes sociais. Se você estiver procurando um psicólogo, é só me mandar uma mensagem. Então, se você conhece alguém que vive com muita ansiedade, vive no mundo do e se, compartilhe esse vídeo com ela. Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou a entender um pouco melhor sobre a ansiedade, já curta aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.